A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, louvado seja Deus. Irmão, você saiu um som aí, é porque aqui tá desde cedo o som, não consegui gravar mais cedo, porque esse som não desliga, não para. Eu falei, não, eu fechei tudo aqui, falei, eu vou gravar assim mesmo pra ver se consigo. Mesmo que o som fique bem longe, é uma música aí que só misericórdia o dia inteiro, misericórdia, Jesus, mas Deus no controle, amém? Então vamos lá, mais um Desperta Crente, 17 de janeiro de 2025. Deus seja louvado pelo capítulo 11 do Evangelho de Mateus. O Senhor é muito bom e o Senhor ministrou no meu coração sobre dúvida, né? Quem é que não tem dúvida no decorrer da caminhada? Quem é que na caminhada com o Senhor não fica ali meio duvidoso um certo tempo? Isso não é um pecado, irmãos. Isso é algo do ser humano. Duvidar, às vezes, é algo do ser humano. Muitas das vezes a gente duvida de muitas circunstâncias a qual nós estamos vivendo, né? É um período da nossa vida que nós adentramos no meio de lutas, de prova, de dificuldade, de opressão que você está vivendo ali. Às vezes a pressão daquele ambiente, aquela opressão do ambiente, porque nós temos que discernir, né? Opressão e a pressão é diferente. Pressão é quando você está pressionado a fazer alguma coisa, e opressão é o lugar, muitas vezes opressão maligna. E sim, nós compreendemos que chega um momento na nossa vida que nós perguntamos, será que vai acontecer? Será que Jesus mesmo vai fazer? Ou outras pessoas, assim como um certo período, duvida até se, será que Deus é Deus? Será que Jesus é Deus? Será que Jesus existe? Será que é verdade a sua palavra? Quem é que não teve uma dúvida, né? Muitas pessoas não falam por ter vergonha, mas eu há uns anos atrás, aproximadamente assim, um período de uns 6, 5 anos atrás, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, será que é real? Será que tudo que eu tô fazendo é verdadeiro? Será que vai valer a pena? Será que tem um céu mesmo para me ir? Será que é verdade esse evangelho? Tem esse poder mesmo, transforma as vidas? E eu tive um período que eu tive dúvida, tá, irmãos? Tive um período que eu tive dúvida, e dúvida mesmo, foi um período muito difícil. E mais vezes assim, eu continuava orando, continuava pedindo a Deus abrir minha mente para não deixar aquela dúvida ficar. E por fim o Senhor foi ministrando. Eu ia em alguns ambientes, aprendi um pouco mais. Eu ia para a igreja, lá era ministrada a palavra, o meu coração foi se abrindo, foi se abrindo. Foi um período de muita dor, de muito sofrimento. Foi um período que eu entrei em sofrimento. Cuidado com períodos de sofrimento, tá? Período de sofrimento costuma roubar a nossa fé. Então vamos lá, para a gente compreender um pouquinho mais o que o Senhor está falando ao nosso coração no dia de hoje, sexta-feira, um início de um final de semana abençoado para a sua vida. Havendo depois de terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali a ensinar e a pregar nas cidades da Galileia. Assim que no cárcere João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos teus 2 discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos aguardar por outro? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe, ide contai a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, não só fisicamente como espiritualmente. Os mancos caminham, não só fisicamente como espiritualmente. Os leprosos são purificados, pecados e são perdoados. Não só a enfermidade do corpo, mas a enfermidade do pecado também estão sendo perdoados, estão sendo purificados o coração das pessoas. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Aqueles que estavam mortos na sua incredulidade, na sua religiosidade, estão sendo trazendo a vida, estão ouvindo novamente a voz do Senhor, estão sendo restaurados, as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. O pobre também estava tendo como ouvir a palavra de Deus, estava recebendo do Senhor. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa, abençoado é aquele que não deixa a incredulidade entrar no coração, que não nutre dúvidas que Jesus é o Filho de Deus no seu coração. Então vamos lá, no decorrer da caminhada a dúvida pode vir. O Senhor foi ministrando no meu coração. No decorrer da caminhada, a dúvida pode vir. João Batista, ele cria que Jesus era o Filho de Deus. É tanto que ele dizia, eis aí o Cordeiro, eis aí o Filho de Deus, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele estava apresentando Jesus como Filho de Deus, como Cordeiro, como Messias prometido. Ele cria. Só que por que quando ele está ali nesse período agora, preso dentro daquele cárcere, começou a vir dúvida? Porque prisão faz isso, cárcere faz isso. Quando nós estamos passando por um período na nossa vida de cárcere, por um período de sofrimento, por um período de dor, começa a querer cegar a visão espiritual, começa a querer roubar a fé e trazer a incredulidade no lugar da fé. João Batista está no cárcere, está preso, perto de perder a sua cabeça.
Não é que João ficou incrédulo, é que a dúvida entrou no coração de João. João era um judeu que esperava o Messias, que iria se levantar contra Roma, vencer Roma e todos os judeus teriam liberdade e seria conhecido como um só Deus. Então essa era a espera dos judeus, que viesse um rei, que esse rei enfrentasse Roma, enfrentasse ali aquela sociedade caída, aquele sistema religioso caído e se apresentasse como um só Deus, como um Deus verdadeiro e não haveria outro Deus. Então João ainda estava no cárcere. João estava. Irmãos, quem já foi preso, eu nunca fui para, graças a Deus, mas quem já passou pela prisão, sabe? Há pessoas que quando saem do presídio, saem da prisão, dizem que lá é o inferno. É sofrimento. Lá estão presos no meio de pessoas de alta periculosidade, pessoas perigosas, pessoas ali que já assassinaram, já mataram, já estruparam, pessoas que já fizeram coisas horrendas, coisas terríveis, estão ali. E pessoas que estão ali, um junto com o outro, um correndo risco, outros correndo risco e outros ameaçando. Então, prisão, irmãos, é terrível. A prisão atual hoje, que a gente vê hoje, as pessoas têm banho de sol, tem como sair. Mas nessa prisão que João está num cárcere, onde não tem ar, não entra ventilação, não tem banheiro, não. É ali um cárcere, é um lugar sujo, um lugar que tem animais, que tem bichos, que tem rato, que tem barata, que tem fezes ali espalhadas ali. João está nesse ambiente. Esse ambiente que João está, de sofrimento, de dor. Então nós precisamos compreender, irmãos, que o que eu quero ministrar no teu coração hoje, no dia de hoje, é que prisões, ela faz a gente perder a visão do propósito. Prisões, cárceres, ela costuma fazer a gente duvidar do Deus que nós servimos. Talvez esse filho que ainda não mudou o posicionamento, ainda não veio para Jesus, talvez essa casa, esse cenário desfavorável, esse lugar difícil que você está vivendo, talvez essa situação que você está agora, que parece irreversível, tenha tentado roubar o lugar de Deus no seu coração. Mas o Senhor me traz nesse momento para te dizer que nenhum cárcere vai impedir dele fazer aquilo que ele falou, que nenhum cárcere vai roubar a sua fé. É o momento que o Senhor está trazendo agora a luz ao seu coração, luz aos seus olhos, entendimento da tua alma. O Senhor é o mesmo, ele não mudou. Não deixe os cárceres da vida, não deixe os cárceres que nós passamos, as prisões que nós passamos, nos prender e não nos dar a oportunidade de liberdade, porque Deus está te dando liberdade. O Senhor, quando João Batista manda perguntar se ele é o Messias ou se tinha que esperar por outro, é que João está dizendo, será que você também não é um precursor como eu? Não é alguém que também vem preparando o caminho, vem alinhando as coisas? Será que você também não está somente fazendo aquilo que eu também fui enviado para fazer? A resposta de Jesus é dizer para João, diga para ele os sinais que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo, vocês estão vendo? Então passe para João, que se cumpriu a profecia de 730 anos atrás, que o papel dele cumpriu, que ele descanse o coração dele, que ele tenha a convicção que a parte dele ele fez, que ele agiu tudo que tinha que ser feito. Agora é só crer, porque o papel que ele fez já foi feito. E agora o Messias sou eu. E ele começa a falar para que aqueles que crescem nele não se escandalizassem nele. Não deixe de acreditar em Jesus agora. Por mais que o cenário está difícil. O cenário brasileiro está difícil. A igreja brasileira está difícil. A gente está vendo a distorção dos valores. Pessoas distorcendo a verdade do evangelho, a palavra. Pessoas com narcisismo que tentam mandar, tentam controlar as pessoas. E o Senhor está nos trazendo agora, neste momento, o entendimento daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. João cumpriu o seu papel. Você fez o seu papel, João. Agora os milagres estão acontecendo. A profecia de Isaías, de 730 anos atrás, está acontecendo. Os maiores profetas nascidos de mulher não chegou aos pés de João Batista. Quando os discípulos voltam e vão avisar João Batista, a resposta que o Senhor dá a ele, o Senhor começa a falar sobre essa geração e começa a falar que João Batista era o maior profeta nascido de mulher e começa a comparar aquela geração que não acreditava nos sinais como crianças, mas a quem hei de comparar esta geração são como crianças que sentadas nas praças do mercado ficam gritando umas com as outras. Jesus está comparando aquela geração como geração de crianças que não dava crédito aos sinais, que não dava crédito às profecias, que não dava crédito, pessoas insensatas, por mais
mais que estava sempre vendo os sinais, ainda assim não dava crédito ao que estava vendo. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Uma geração que está vendo os sinais, mas não está dando crédito. Uma geração que sabe o que tem que fazer, muitas das vezes não quer fazer. Nós sabemos que a igreja verdadeira de Jesus está ligada, está atenta, está acordada, não está dormindo. Mas há um povo que precisa despertar do sono e precisam acordar e entender que o Senhor nos chama para crer inabalavelmente. Crer no que o Senhor está falando para conosco. Não deixe que esses dias atuais, a incerteza das lutas, das provas, roubam a tua fé. Levanta a sua cabeça e acredita em tudo que o Senhor falou. Porque a geração que nós estamos vivendo, como Jesus comparou aquela geração dele, nós podemos entender que essa geração de hoje é uma geração que está em 2 Samuel capítulo 3, versículo 24. Uma geração de zombadores, uma geração que não quer levar o evangelho a sério, uma geração que pensa nos seus desejos carnais, nos seus desejos desenfreados, nas desejos aos seus olhos, desejos do seu coração, mas não querem olhar verdadeiramente para o Senhor. É desejos descontrolados, é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, é a concupiscência do desejo da vida. É o que nós estamos vendo, materialismo, desejos carnais, desejos dos olhos, tudo que vê quer, pessoas que desejam desenfreadamente o pecado. Que nós possamos olhar para o Senhor, entender que o tempo é uma duração, e não volta quando passa. O dia de hoje não vai voltar. O dia de ontem não vai mudar. As palavras que saíram da sua boca você não pode mudar. O daqui para frente você pode mudar. Começando a se analisar. Começando a remir o tempo. Começando a entender o que Deus está falando conosco. Mas o ontem, o agora, você não vai conseguir mudar. Mas você pode mudar o daqui para frente. Então mude o daqui para frente. E compreenda o que o Senhor está falando. Ai dos povos incrédulos. Esse capítulo Jesus fala sobre incredulidade. Então começou Jesus a demonstrar severamente as cidades nas quais realizava numerosos feitos, prodígios, porque não se arrependeram. Ai de ti, Corazinho, ai de ti, Betsaiba, porque se os milagres que entre foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito que eles teriam se arrependido, vestido roupa de pano de saco e cobrido de cinzas. Jesus está percorrendo todos aqueles trechos. Jesus está vendo a situação, o cenário desfavorável. Jesus está vendo a circunstância daquele lugar, a gravidade que estão. A gravidade da incredulidade, a gravidade do pecado. Jesus está analisando aquela cidade. E Jesus está dizendo que se os feitos que eles estavam fazendo naquele tempo ali fossem feitos nessas duas cidades, eles tinham se arrependido. Se Sodoma e Gomorra tivesse tido esse homem, tinha se arrependido. É isso que Jesus está dizendo. Cidades que eram terrivelmente pecaminosas. Cidades que eram terrivelmente entregues ao pecado. Se tivesse visto esses sinais que Jesus estava fazendo naquele tempo, se arrependia, se vestia de pano de saco. Mas aquela geração incrédula que estava vendo. É por isso que ele fala, uma geração incrédula me pede um sinal. E não terá outro sinal, não ser o sinal de Jonas. O sinal que ele entregaria a sua vida na cruz, depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Então nós precisamos compreender, irmãos. Não deixe a incredulidade desse tempo cegar o teu coração. Não deixe a incredulidade, as lutas, as dificuldades. Irmãos, eu estou num cenário, assim como muitos outros servos e servas, que podemos até desacreditar, descredibilizar tudo aquilo que Deus falou. Mas nada pode roubar a tua fé. Nada pode roubar a tua confiança em Deus. Fique firme com o Senhor. O cenário que nós estamos vivendo está favorável para o arrebatamento da igreja. Então fique firme com Jesus. Não deixe essa incredulidade entrar no teu coração. E vinde a eles, aqueles que estão cansados, aqueles que estão oprimidos e sobrecarregados. Porque o Senhor está dizendo, lança sobre mim toda a vossa ansiedade e eu vou cuidar de vós. Então lança sobre o Senhor, vem até ele. O versículo 25 diz assim, naquela ocasião, a resposta de Jesus declamou, graças dou ao Pai, porque o Senhor revelou aos pequeninos, né, não os ocultos, não os sábios, revelaste aos pequeninos tudo aquilo que nós estamos vendo com nossos olhos. Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Todas as coisas me foram entregues por meio do meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, lança sobre ele toda angústia, tudo aquilo que está tentando roubar a fé, tentando tirar a alegria do teu coração. Vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados. Lança sobre o Senhor o peso desse tempo, as lutas desse tempo. A gente passa por tantas provas, irmão, por tantas dificuldades, que se a gente não lançar sobre o Senhor, nós vamos andar curvados, nós vamos andar cansados, nós vamos andar carregados. Mas se você lançar sobre o Senhor, tomai, lançai sobre Ele. Lança sobre Ele. Tira das suas costas e lança sobre o Senhor. Você não pode mudar esse filho, você não pode mudar esse marido, você não pode mudar ninguém, mas o seu testemunho pode. A sua luta pode. Meu filho falou comigo que nós pais erramos muito. É verdade. Cometemos muitos erros. Nós temos a dificuldade de falar assim, eu assumo os meus erros.
Eu errei muito, irmãos. Eu errei muito no meu tempo de cegueira espiritual, que eu não conhecia Jesus. Eu errei muito lá atrás, eu falhei muito. Mas se eu continuar errando hoje, como uma serva de Deus, eu estou consciente do pecado. Mas agora, se eu começar a mudar, é diferente. Então não deixe o diabo te cegar, te deixar incrédulo dentro da casa do Senhor. Mude, busque crescer na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance, que o Senhor fale mais ao teu coração. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de bênção, uma sexta-feira de você poder reconhecer as necessidades, as suas falhas, o que você precisa mudar. Eu entrego nas mãos do Senhor a minha necessidade e a sua também. Vamos orar então confiando no Senhor. Senhor, eu quero te entregar neste momento a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu sei que o Senhor pode mudar, Pai, todas as coisas erradas que nós fizemos, todos os pensamentos errados que nós tivemos, todas as falhas que nós cometemos, tudo aquilo que falamos, Senhor, que desagradou o Senhor. Eu quero te apresentar agora, ó Pai, nossas vidas em tuas mãos e pedir a tua misericórdia. Senhor, nos ajuda a continuar olhando para o Senhor, a continuar clamando o Senhor, buscando no Senhor a certeza, a convicção da salvação. Eu te apresento agora neste momento, ó Pai, e te peço que o Senhor venha repreender todo espírito de incredulidade, que no meio dessa opressão, no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade, nada venha impedir de nós continuarmos crendo, acreditando. As lutas têm sido grandes, mas maior é o Deus que nos convocou para esta obra. Eu me entrego nas tuas mãos, eu entrego a casa da minha irmã, a casa do meu irmão, os meus irmãos que estão assistindo esse vídeo em tuas mãos. E eu te peço, Senhor, arranca, repreenda toda a espiritualidade, toda a incredulidade, todo espírito de incredulidade que tem tentado nos impedir de ouvir tua voz. Eu entrego em tuas mãos, crendo no soberano e poderoso nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que a graça do Eterno te alcance. Que a força do Senhor venha sobre você agora neste momento. E você receba a paz que excede todo entendimento. E a alegria no teu coração. Não deixe a incredulidade. Está grande a luta na sua casa? Amém. Porque você é um guerreiro, uma guerreira do Senhor. Essa luta só está acontecendo porque Deus te aprova. Essa luta só está vivendo isso porque Deus tem permitido. Mas vai chegar o momento, basta de Deus. O chega. Tudo passa e passa depressa. Como o Tiago escreveu na sua epístola. Então creia nisso e continue crendo. Deus está no controle. Vamos orar mais uma vez pelas nossas vidas espiritual. Senhor, eu entrego os teus filhos nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Sustenta-nos na tua presença. Que a espiritualidade que nós temos não seja uma espiritualidade religiosa, mas seja verdadeira e pelo poder do teu Espírito Santo. Por isso, continua conosco e abençoa o nosso final de semana no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo, dá o like e nós estamos juntos para a glória de Deus. Perdão porque eu não consegui gravar mais cedo, porque do barulho de música aqui que estava tocando, estava muito alto e não dava para mim gravar. Então só pude gravar agora e o vídeo vai agora. Deus te abençoe no nome de Jesus.